Aí ele vai ensinar a gente a aprender a chorar de verdade. Então veja, o livro de Esdras começa assim: vamos todo mundo sair do cativeiro, Nabucodonosor destruiu o templo, todo mundo feliz, vamos embora, vamos lá, todo mundo agora, vamos. Aí tá todo mundo feliz, aí no primeiro culto dele estava todo mundo alegre, todo mundo cantando, tocando, não tinha Arca da Aliança, alguns outros mais velhos estavam chorando porque perderam a glória do templo, porque nossa, o templo não era assim, era mais opulento, agora é simples. Os mais novos que nasceram no cativeiro estavam celebrando a felicidade da liberdade, e agora a segunda geração pós-cativeira, quando Esdras chega, ele se desespera. Então começa com alegria o livro de Esdras e termina no anticlímax, onde a gente precisa entender o significado disso em nossas vidas. E nesse sentido gostaria de ler com vocês 16 versos em Esdras no capítulo 10, e a gente encerra no anticlímax o livro de Esdras. Aí, irmão, você fala assim: ah, não gostei, irmão. Essa é a palavra de Deus. Desculpa, o nosso trabalho é expor as Sagradas Escrituras. Aqui a gente não vai dizer que Esdras está dizendo isso e inventar outra coisa e falar que não está dizendo. Então, assim, essa igreja ela tem um compromisso, e esse conselho, a liderança tem um compromisso de explicar a Bíblia no que a Bíblia está escrita, independente se alguém vai gostar ou não vai gostar. Porque a palavra de Deus, onde ela passa, ela tem cheiro de vida para um e ela tem cheiro de morte para outro. Ela é a espada que separa juntas e medulas. Ah, mas poderia ser um culto em que tinha promessa de carro aqui. Mas não tem. Podia ser de um riso infinito, mas a gente vai ver isso. Mas Esdras termina no anticlímax porque vai apresentar para uma outra esperança. Não a que esse mundo oferece, mas uma esperança eterna, da qual nós aguardamos para ontem. Começamos assim: enquanto Esdras orava e fazia confissão, chorando, prostrado diante da casa de Deus, uma enorme congregação de israelitas, homens, mulheres, crianças, olha que lindo esse movimento, olha que lindo esse movimento, se reuniu em volta dele, e o povo chorava amargamente, homens, mulheres e crianças. Esdras fez questão de falar que até as crianças estavam chorando. Verso 3. Então Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, tomou a palavra e disse a Esdras: nós temos transgredido contra o nosso Deus, casando com mulheres. Ou seja, há uma confissão, como a gente fez aqui em Tiago 4, casando com mulheres estrangeiras que pertencem aos povos desta terra. Mas quanto a isso ainda, olha que bonito, ele não termina ali: nós pecamos e acabou. Vamos ler todo mundo junto como ele termina? Mas ele usa uma conjunção adversativa ali, que opõe a primeira ideia. Nós pecamos, estamos arruinados, vamos para o inferno. Aí ele faz uma conjunção adversativa, ele traz uma outra opinião, que traz o quê? Uma esperança. Vamos ler todo mundo junto? Mas como é que você olha para o seu pecado? Como é que você olha para os seus vínculos com outros deuses? Toda vez que você se deparar com o pecado na sua vida, sinta a dor do pecado, chore, mas coloque uma vírgula e coloque um mas. Ainda há esperança para mim. Aí esse é o momento que a igreja fala, amém. Aí levanta, sai rodando e tal. Verso 3. Façamos agora uma aliança com o nosso Deus, de que despediremos todas essas mulheres, mostrando ali uma ação prática, e os seus filhos, segundo o conselho do meu Senhor, dos que temem diante do mandamento do nosso Deus, que se faça segundo a estratégia de algum livro? Não, segundo a palavra de Deus, segundo a lei. Vamos voltar para a Bíblia e vamos fazer tudo que a Bíblia está dizendo. Levante-se, ele vira para Esdras, porque a Esdras estava abalado, pois isto é uma incumbência sua. Esdras ficou chocado, ele estava prostrado, ficou o dia inteiro sem comer. Ele arrancou todos os seus cabelos. Eu já sei, é por isso que eu estou careca, irmãos. Aí eu tento juntar aqui assim, sabe? Mas não dá, é só piora cada dia, enfim. Levante-se, pois isto é incumbência sua. E nós, a igreja, nós o apoiaremos. Aí vem uma palavra ali de consolo, de apoio, e não contrário, no meio do pecado, no meio da fossa, no meio da desordem. Seja forte, Esdras. Esdras recebeu essa incumbência, mas ele estava mal,
O coração dele estava dilacerado. Quantas pessoas viraram para você, ou você virou para a pessoa e falou assim, seja forte. O Chorão, que escreveu uma música, alguém não sei o que, o seu dia, como é que é essa parte dessa música? Alguém lembra? Contra natural, contra a luz do dia, mas às vezes ele fala assim, alguém cuidou, alguém falou palavras boas, assim, a gente vive uma sociedade onde a gente critica, mas a gente nunca fala uma palavra que abençoa, que anima uma outra pessoa. Seja forte, em mãos à obra. Seja forte e vamos trabalhar. Então Esdras se levantou e fez com que os principais sacerdotes, os levitas e todo Israel jurassem que faria segundo esta palavra e eles juraram. Verso 6. Esdras se retirou de onde estava, diante da casa de Deus, e foi para a câmara de Joanã, filho de Eliasibe. Ao entrar ali, não comeu pão, nem bebeu água, porque pranteava por causa da infidelidade do que tinha voltado ao exílio. Aí era o motivo pelo qual Esdras estava chorando, pela infidelidade do povo. Ele sentia a dor do povo, porque o povo estava em pecado, então eu vou chorar pelo pecado. Depois anunciaram em Judá e em Jerusalém que todos os que tinham voltado do exílio deviam se reunir em Jerusalém. Ou seja, todo mundo aqui, gente, vamos fazer uma assembleia, vamos fazer uma reunião, vamos fazer aqui, vamos ver o que está acontecendo. E que se alguém em 3 dias não visse, segundo o conselho dos chefes e dos anciãos, todos os seus bens seriam totalmente destruídos. E ele mesmo seria excluído da congregação. Aqui está mostrando como as pessoas excluíam o outro da igreja. Se a pessoa não se arrepender, ela é exclusa da igreja. E ele seria excluso da congregação dos que voltaram do exílio. E a gente vai ver isso também, Paulo falando isso. Se a pessoa ela não foi, ela foi admoestada, ela foi chamada ao arrependimento, e ela diz ser cristã, ela é convidada a dizer a verdade. A Bíblia não fala isso, então, bela aí. Talvez está na hora de você viver sua liberdade fora desse lugar. E às vezes a gente precisa dizer isso. E ali mostra que se as pessoas não tivessem arrependido, eles seriam exclusas da igreja. Então, todos os homens de Judá e Benjamim, em 3 dias, se reuniram em Jerusalém. No dia 20 do 9º mês, todo o povo se assentou na praça da casa de Deus, ou seja, em frente ao templo, tremendo por causa daquele assunto e por causa da chuva intensa. Então, os sacerdotes, Esdras se levantou e lhes disse: vocês foram infiéis, casando com mulheres estrangeiras, aumentando a culpa de Israel. Portanto, façam a confissão ao Senhor. Pecado público se redime publicamente. Então façam uma confissão ao Senhor, Deus dos seus pais, e façam o que lhe agrada. Separem-se dos povos dessa terra e das mulheres estrangeiras. E toda a congregação respondeu em alta voz. Fizeram uma confissão pública. Que seja assim, faremos segundo suas palavras. Mostra obediência, mostra humildade, mostra submissão. Verso 13. Porém, o povo é muito, e sendo época das chuvas, não podemos ficar aqui do lado de fora. E isso não é uma coisa que se faça em 1 ou 2 dias, pois somos muitos os... Olha que bonito isso aqui. Vamos ler todo mundo junto? Olha. Somos muitos os que transgredimos. Eles falam mesmo ali. Gente, a gente falhou nisso. Somos muitos, não dá para fazer isso em 3 dias a toque de caixa. Vamos resolver isso num prazo? 3 meses dá para a gente resolver? Essa foi a proposta no verso 14. Que os nossos chefes decidam por toda a congregação e todos os que em nossas cidades casaram com mulheres estrangeiras, venham a eles num dia marcado. Vamos organizar isso aqui, acompanhados dos anciãos e dos juízes de cada cidade, até que se afaste de nós o furor da ira de Deus por causa dessa situação. Verso 15, apenas Jonatas, filho de Azael, e Jazeías, filho de Tiquivá, se opuseram a isso. Lembrando que em toda a história de Esdras sempre teve o quê? Ação e oposição. Então, irmãos, não existe vida sem oposição, tá? Vamos fazer uma reforma espiritual, confissão de pecado. Não, eu me oponho a isso. Apoiados por Mesulão e pelo levita, Sabetai. Quem faz oposição? São os membros. São membros qualquer? Não, são os líderes da época, os levitas.
os que não todos os levitas, os que voltaram do exílio fizeram assim. Então o sacerdote Esdras escolheu nominalmente os chefes das famílias, segundo a casa de seus pais, e se sentaram no primeiro dia do 10º mês para examinar essa questão. Acho que é verso 17. E no primeiro dia do primeiro mês concluíram o exame, todos os casos de todos os homens que haviam casado com mulheres estrangeiras. Verso 18. Dentre os filhos dos sacerdotes, aí olha que dor. Eles chegaram lá, primeira geração, os sacerdotes foram lá. Jesua, por exemplo, foi com quem? Foi com Zorobabel. Foi o parceiro restaurador de Zorobabel, com Zorobabel para restaurar o templo. O filho de Jesua, a segunda geração, estava lá vivendo um mundão. Nossa, então isso não é privilégio nosso, da nossa igreja, da nossa família, da nossa casa? Não, esse é o ciclo bíblico, tá? Esse é o ciclo bíblico. Esse é o ciclo bíblico. Dentre todos os sacerdotes foram encontrados os seguintes que tinham casado com mulheres estrangeiras, dos filhos de Jesua, filho de Josadaque, e de seus irmãos Maesias, Eliezer, Jaribe e Gedalias. Verso 19, com um aperto de mão, prometeram mandar embora suas mulheres por serem culpadas e ofereceram ali, eles reconheceram, prática do arrependimento, ofereceram um carneiro do rebanho pela sua culpa. Esta é a palavra de Deus. Feche os olhos. Pai, fale conosco através dessa palavra para que a gente possa sair daqui diferente, entendendo que lágrimas renovam e mudam a nossa vida e que a gente precisa sair daqui entendendo que o nosso coração pode ser um pouco mais maleável, que a gente pode aprender a chorar, que a gente não deve ser tão duro assim e também a gente deve chorar pelo motivo correto. Nos ensine isso de verdade, porque nós precisamos, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, a gente vive numa cultura, como havia dito no começo, vou fazer uma introdução bem rápida, da cultura da vergonha, da cultura da culpa e da cultura do medo. A Brené Brown escreveu uma coisa muito interessante, na verdade nem ela que começa sobre isso, na verdade é a Ruth Benedict, mais ou menos em 1940, onde ela vai fazer uma análise antropológica e sociológica dos países, dizendo que as culturas que são modeladas pelo medo, modeladas pela culpa e modeladas pela vergonha. Por exemplo, a cultura da vergonha é o oposto da honra. Quais os países, na época, que a Ruth Benedict fez, que hoje a gente já não fala mais sobre local, não tem nada a ver com local, mas com filosofia, com ideologia, porque hoje a gente vive num lugar globalizado, né? Então a gente é muito mais sobre nossa cosmovisão do que um regionalismo. O que Ruth Benedict fez, que, por exemplo, a gente carrega até hoje, as culturas orientais. Honra, vergonha. Eles estão preocupados com a culpa? Não, de acordo com a Ruth Benedict, em algum momento sim, mas lá você é a vergonha da nossa casa, vou expulsar você de casa. Cultura oriental, morro pela honra ou você envergonha a nossa família. A Brené Brown diz o seguinte, que a vergonha é quando você, no seu traço já psicogênico, eu sou fundamentalmente indigno de amor. Eu tenho vergonha, eu errei, e é uma relação da vergonha, uma relação com o terceiro, ok? É com o outro. A culpa, por sua vez, tem a ver com o aspecto moral, com o aspecto religioso, da sua fé, das suas convicções, das suas verdades, onde você diz, eu fiz algo imperdoável. É alguma coisa íntima, só com você e você. Não tem a ver com o terceiro. A vergonha tem a ver com o olhar do outro. A culpa tem a ver com o olhar seu para si mesmo. Já o medo é a resposta dessas duas questões. Por causa dos meus erros, inevitavelmente, eu serei abandonado e rejeitado. A gente vive nessa cultura. Uma cultura modelada pela vergonha, pela culpa e pelo medo. Esse é o espectro que a gente fala, que a gente oscila e a gente vive ali. E eu confesso para vocês que em muitos momentos da minha vida, as minhas maiores dores, elas sempre migraram entre vergonha e culpa. E como religioso, às vezes mais pela vergonha. Porque a culpa dói. Mas sou eu sozinho no meu quarto do meu coração. Mas a vergonha é o outro. Como é que o outro vai olhar para mim agora? Eu não sei quanto a você. E para recomeçar e fazer tudo de novo, quando você se sente envergonhado, é difícil você olhar no rosto. É difícil você falar com as pessoas. Porque sente vergonha.
Porque você se acha indigno, você acha que naquele momento você merece nada mais, nada menos do que o isolamento. E aí você cai na maldita armadilha do diabo, que é o isolacionismo, onde você vai se deprimir, onde você vai ficar trancado, sozinho, no seu quarto e não vai querer falar com ninguém. Esse é um ataque satânico. Para mim isso é muito difícil. E várias coisas, desde coisas mais simples, que para mim, que para vocês podem ser simples, mas para mim não, até coisas que para vocês podem ser não tão simples, mas para mim talvez seja ainda mais duro. Às vezes essa cultura da vergonha barra honra é uma das coisas que mais dilaceram o meu coração. E é uma das coisas que mais fazem chorar. Mas quando Esdras ele chora, ele não chora por causa do medo. Ele não chora por causa da culpa. Ele não chora por causa da vergonha. Embora ele use na primeira pessoa do plural, nós pecamos, Esdras não fez parte desse casamento ilícito. Ele fala, nós pecamos. Mas o choro de Esdras, ou quando ele arranca a sua barba, quando ele arranca os seus cabelos, não foi por causa da vergonha, não foi por causa do medo, não foi por causa da culpa. Foi por causa da violação do pacto com Deus recede. Foi por causa da intimidade que agora estava distante de um Deus íntimo e de um Deus pactual. De novo, Deus, nós fizemos isso. Esse é o motivo da dor de Esdras, que nos faz lembrar o motivo real do arrependimento de Davi. E Davi é chamado o homem segundo o coração de Deus por seu arrependimento, não porque ele teve medo de perder o seu trono, mas porque ele ficou com medo de perder a presença do Senhor. E Esdras chora por causa disso. Então é por causa disso que a gente precisa chorar. A gente precisa entender que esse choro que ele diz aqui, que significa um boqué, significa prostrar-se diante de Deus de uma forma tão grande, tão intensa, que é impossível controlar. E esse sentimento das lágrimas era um eco visceral de uma aliança ferida. Não era apenas um sentimento, não era uma catarse, não era um lamento desesperado de quem perdeu o valor próprio, não era o medo de perder, a rejeição do outro, não era porque o que ele ia dizer agora para o rei Artaxerxes que comissionou ele. Não era esse choro. Era um choro que cria ali na possibilidade de uma restauração que reside na fidelidade de Deus, mas para ele ver isso, ele tinha que ver as suas feridas. O choro era da graça preveniente. João Calvino vai dizer que chama dolor salutares. Dolor salutares é uma dor necessária. Quando a gente olha para o nosso pecado, a gente precisa sentir essa dor. Quando a gente olha para o pecado alheio, é necessário que a gente sinta esse tipo de comoção. É necessário. E Manuel Bandeira diz que há lágrimas, que aí o interessante das lágrimas que não provém de sentimentos humanos, nessa cultura que a gente pode dizer que não pode chorar, se a gente entender o ressignificado da teologia das lágrimas, a gente pode entender que ela é necessária para renovar a nossa alma. Ele diz que há lágrimas que são sementes de alegria. Quem sabe chorar, sabe florescer. Manuel Bandeira. C.S. Lewis, Martin Lloyd Jones, por sua vez, vai dizer o seguinte, que mesmo nas lágrimas, Deus está trabalhando para a nossa santificação. O pranto é a dor que produz frutos eternos. O pranto é a dor que produz frutos eternos. Então é necessário isso. Então esse é o ponto número 1. A gente precisa entender pelo pelo que a gente chora. Então eu choro, eu entendi o choro de Esdras, mas e o meu choro? Pelo que eu choro quando algo acontece em minha vida? E aqui eu quero dizer para vocês nesse ponto, irmãos, é que a gente precisa aprender a chorar.
a gente precisa aprender o que significa o choro nosso. Se você não fizer uma análise interna pelo que você chora, para que você chora? Se você não sabe pelo que você chora, para que você chora? Irmãos, o choro, as lágrimas, elas são produzidas para criar uma homeostase no seu corpo, na sua alma, na sua vida. Exemplo, choros involuntários. Quando você recebe uma picada de alguma coisa, assim, o que acontece? Às vezes o seu olho lacrimeja. Já se pegou assim? Quando você, por exemplo, alguém tem algum pavor de injeção aqui, alguma coisa assim? Alguém fica com o olho lacrimejante? Ah, quando vocês fizeram o teste do Covid, por que o olho se enchia de lágrima? Por quê? Lá trazia um certo desconforto. E a lágrima, na verdade, ela gera endorfina, ela gera serotonina, são respostas dos neurotransmissores que os nossos sistemas autonômicos, eles acabam gerando em nós para trazer para nós alívio, como, por exemplo, você suspira, você trouxe um alívio ali para você, para regular a tensão do seu organismo. Olha o que Deus fez. Deus fez as lágrimas para isso, para trazer uma regulação no seu corpo. Então, por isso que você chora. Por isso que quando cutucava o teu nariz no teste do Covid, a primeira coisa que de reação de desconforto, a segunda reação, as lágrimas. Ou seja, o que eu quero que vocês entendam? As lágrimas servem para a homeostase do seu espírito, da sua alma. Então você precisa aprender a chorar, ela regula a sua alma, ela traz alívio se você souber chorar. Agora eu preciso entender então pelo que eu choro. E aí a gente vai ver algumas coisas incríveis quando a gente começa a vasculhar o motivo do choro de Esdras. Ponto. Pelo que eu choro e para quem eu choro. Olha o que o Salmo 56 diz. Tu contaste os meus passos, puseste as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? Salmo 56, verso 8. O Senhor colhe as lágrimas de cada um. Então, quando eu entendo pelo que eu choro pela dor, porque eu estou ferindo um Deus que me ama. Quando eu entendo para quem eu choro para alguém que é capaz de regular as minhas emoções e coleta todas as minhas lágrimas num copo. As lágrimas nossas são para contar as nossas histórias. E quando eu entendo tudo isso, faz com que a gente olhe para o Deus, recede, que é amor pactual, que é o amor fiel do Senhor, faz a gente prantear, faz a gente chorar, porque a gente feriu alguém que não merecia ser ferido. E eu choro para alguém que é capaz de coletar as minhas lágrimas. E aí tem uma sabedoria para todos nós, para quem você tem chorado. Às vezes você está chorando para alguém que não é capaz de coletar as suas lágrimas. Você está chorando esperando que alguém te salve. Irmãos, se alguém chorar para você, aponte para alguém que colete as lágrimas do seu irmão e da sua irmã. Seja ombro, mas ofereça a ele a única coisa que pode dar a homeostase para o desespero do coração, que é o Senhor Jesus. Chore com alguém. E se você ouvir o lamento de alguém, lembre de Cristo, porque senão você não vai conseguir. A pessoa pode... Alguém já aumentou a sua dor quando você contou a sua dor? Já teve essa experiência? Inflamou a sua dor? Você chega lá e falou que estava com a dor no dedo, você voltou com a dor no corpo inteiro. Já aconteceu isso? Você chega lá e fala, nossa, passei por uma situação... Aí a pessoa, ao invés de jogar água na fogueira, ela aumenta a fogueira e você sai muito mais incendiado com vontade de matar a pessoa. Já aconteceu isso ou só aconteceu comigo só? Já aconteceu com todos vocês, né? O Senhor nos chama a fazer de forma diferente. Então, se a pessoa está cheirando, fala, gente, peraí, ó, tem alguém que tem um copo para colher as suas lágrimas. Eu consigo te ajudar, mas oferecendo esse copo, que é Deus, em Cristo Jesus. Ele colhe suas lágrimas. Pode chorar, chora comigo. Mas deixa eu falar de alguém que é capaz de segurar o seu pranto. Aí a pessoa chora. Aí quando ela descobre para quem ela chora, ela entende o que significa Mateus 5, no verso 4.
Felizes são aqueles que choram, porque eles serão consolados. Uau! Então, se eu sei para quem eu choro, logo eu entendo que tem alguém que é capaz de regular a tensão que encontra o meu coração. Então não saia chorando para qualquer um, esperando que a pessoa vá resolver o BO que só Cristo pode resolver por você na cruz do Calvário. Chore, chore, mas entenda que essa pessoa ela é um instrumento para apontar você para alguém que consegue suportar e acalmar o furacão, a tempestade, a dor visceral da sua alma, que é Jesus Cristo. Para quem você chora? Então, se você chora é porque você espera um colo divino. Se você sabe que é para Deus, você está esperando um colo divino. Aí você chega para o seu amigo, para a sua amiga, ou para o seu cônjuge, ou para a sua família. Nossa, você nem se importa com as minhas lágrimas? Nossa, eu me importo tanto que eu jejuei ontem. E se você desse essa resposta? A pessoa ia falar o quê? Ela falou, não, você não está sentindo o que eu sinto. Porque, na verdade, gente, deixa eu te contar um segredo aqui. Ela não quer, no final das contas, que você apague a dor dela. Porque a dor dá um motivo para ela. Dá um motivo moral para ela vingar. A dor dá um motivo para ela se irar. E quando ela perde, ela fala que eu não preciso dessa dor, ela perde o vínculo com a história, a narrativa dela, de toda a projeção. Então, quando você chega nela e fala assim, poxa, Ricardo, você está chorando? Ah, fica tranquilo, deixa eu orar por você, estamos juntos, fazendo um jejum de sua vida, estamos juntos, vou orar. Eu acolhi, pronto, eu estou chorando porque eu perdi o meu emprego, preciso de situação, não, a gente ajuda você financeiramente, tudo certo, tudo certo. O Ricardo vai, talvez, não o que você vai fazer, o Ricardo pode dizer assim, nossa, mas ele parece que não sentiu a minha dor, porque talvez ele queria encontrar um aliado para a guerra dele. E quando a gente chora para alguém, a gente quer aliado para a nossa guerra. A gente não quer cura para as nossas feridas. A gente quer um aliado para a nossa raiva. Por isso que a gente conta para as pessoas. E quando você chega para ela e ele dá um lenço do Evangelho, a pessoa fala, não quero. Mas você está dando a maior solução que é Cristo. Eu falo, eu não vou fazer parte dessa tua birra, desculpa. Eu não vou fazer parte disso. Eu vou te dar algo que vai resolver a tua vida. Jesus Cristo. O que você acha que a pessoa vai fazer no momento que você falar isso para ela? Ela vai procurar outra pessoa para comprar o BO dela. Até ela entender que é só Cristo é a resposta. Que só Cristo é a resposta. Só Cristo é a medicação, só Cristo é um lenço, só Cristo é aquele que recolhe as nossas lágrimas. Então, para quem você chora é muito importante. E aí você pode dizer, se você estiver chorando, você pode ser feliz, porque tem alguém que jamais vai decepcionar você e tem alguém que jamais vai alimentar o monstro ou o demônio em você, que é Jesus Cristo. Ele, em Cristo, pelo Espírito Santo, Ele nos deu algo que se chamou de Paráclitos. João 16. Ele enviou alguém para ser a nossa muleta, nossa escora. Alguém que chora até por nós com gemidos inexprimidos. Alguém que a gente pode se apoiar de verdade. No grego, Paráclito. É para essa pessoa que você chora. Eu estou dizendo que você não deve chorar para o outro? Não, não é isso. Eu estou dizendo que no final das contas, o teu choro sempre tem que ser para Deus. Lágrimas que regam a terra são bênçãos que rasgam os céus em um dia para você que fará a sua vida florescer. Segundo ponto, a gente precisa entender que o choro ele deve estar alinhado com o nosso arrependimento. E aí a gente precisa, uma vez que eu entendi o destinatário do meu pranto, eu preciso entender a anatomia do arrependimento. Eu mostrei para vocês os 4 R's do arrependimento na semana passada, mas eu quero mostrar para vocês como Esdras, ele mostra a sequência desse arrependimento. Primeiro, de uma forma dolorosa, segunda, de uma forma prática, terceira, de uma forma processual. Ele é de uma forma, por exemplo,
prática, porque eu preciso dizer, ei, eu errei, a gente casou com outras mulheres. E, gente, não era uma questão étnica, era uma questão das pessoas se vincular com outros ídolos, das pessoas se vincularem com outros ídolos. Era sobre isso, era sobre violação do pacto. Então, para isso, irmãos, para que eu possa entender que é doloroso, que é processual, que é prático, é processual, a primeira coisa que eu preciso fazer é entender que eu sou impotente, que eu não consigo romper o meu casamento sozinho, com o meu ídolo, com o meu pecado. Eu não consigo. A palavra de Deus diz lá em Esdras 10, no verso 3, que a gente tem o nosso coração ali com essa vontade de pecar. E a única forma da gente fazer isso é de acordo com a lei. Eu não consigo fazer isso segundo a minha força. Eu não consigo romper com o vício do pecado com a minha força. Eu preciso reconhecer a minha incapacidade. Então, se você quer se livrar, primeira coisa, reconheça a sua incapacidade. Não a sua capacidade, a sua incapacidade. Segunda coisa, para você entender a anatomia do arrependimento, da dor que é prática e processual, a gente precisa entender do amor saciador. É impossível eu romper o casamento com uma outra mulher, aí eu estou fazendo uma simbologia, uma metáfora, com outro ídolo, se eu antes não experimentar de um amor que me sacia. Eu não consigo romper uma relação se eu não sentir o amor de outro. Eu preciso me envolver com Cristo. Eu não consigo separar dos meus ídolos se eu não me envolver com Cristo. Sabe aquela frase? Eu quero ir para a igreja, então para de fumar, para de beber e vai para a igreja. Não! Se envolva com Cristo. Se envolva. Se envolva com amor e as outras coisas são santificadas em sua vida. Você não rompe com seus casamentos idólatras, com os ídolos que você leva para a cama todas as noites, se você não tiver uma noite com Jesus. Se você não levar Jesus para a cama. E sim, estou usando a metáfora do relacionamento sexual, que é essa metáfora que Esdras está utilizando, do casamento, que é a mesma de Oséias, que é a mesma de Cristo com a igreja, que é a mesma que Paulo vai utilizar sobre o homem, a mulher e o casamento, sobre Cristo ser um noivo, na relação mais íntima de uma pessoa. A grande questão é quem você tem levado para a cama todas as noites, com quem você tem dormido todas as noites. Você não vai parar de dormir com o seu ídolo se não dormir com Cristo. Se você não tiver uma relação com o amor saciador dele, você vai procurar saciedade em outros ídolos. Faz sentido? Foi isso que o povo fez. Uma vez que não encontrou mais e deixou de procurar a sua saciedade em Deus, foram procurar saciedade no sexo com outras mulheres de outras religiões. Se envolva com o amor saciador. E aí Martin Lloyd Jones vai fazer uma exegese linda das dimensões desse amor. Ele vai trazer uma figura geométrica e aí Calvino vai dizer que ele usa Paulo vai usar essa figura geométrica e Lloyd Jones faz uma interpretação muito bela sobre isso. E eu quero caminhar já para os finalmente, mostrando que João Calvino, quando ele interpreta aquilo que Paulo fala sobre o amor do Senhor e a sua dimensão, que diz lá em Efésios 14, 21. Vamos ler todo mundo junto? Efésios 14, 21. É com esse amor que você precisa envolver e é esse amor que você precisa levar para a cama da sua vida. Efésios capítulo 3, do verso 14 até o verso 21. Vamos ler todo mundo junto? Por essa razão... Vocês sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um. E assim, isto para, com todos os santos, vocês possam compreender o que é? Comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios
de toda a plenitude de Deus. Olha que incrível. Ele traz uma figura geométrica para que a gente possa se alicerçar e a gente possa ali ser saciado. E se a gente é saciado com esse amor, você não vai para a cama mais com ninguém. Você não vai querer casar com outros. E aí a análise exegética de Lloyd Jones e Calvino, eu achei brilhante, eu trouxe aqui para vocês. Primeiro, a dimensão, quando ele traz isso à largura, significa platos, significa a universalidade da graça do Senhor. O amor estendido para unir gentios, judeus, quebrando o muro da separação de Efésios 2,14. Quando fala da largura, está falando, a graça está estendida. Tem uma mesa para vocês, como a Mical cantou junto com o Larry aqui. Tem um lugar chamado casa para todos vocês. Vocês estão convidados. A parábola do reino, a parábola do banquete. Vem, vamos jantar, tá? Para todo mundo. Não são só para os religiosos, judeus. Para todos que se arrependem e acreditam em Cristo Jesus. Tem um lugar na mesa. Essa é a largura. É o amor que vai além, que não dá para medir. Aí quando ele fala da largura, que significa platos, ele vai agora para o comprimento, que é uma duração longitudinal, que significa tempo do início ao fim. E aqui João Calvino e Martin Lloyd Jones vão dizer, é a eternidade da graça, amor que se entende, que se estende desde a eleição até a consumação futura. Uau! Primeiro eu falo da universalidade, da largura. Agora eu falo da infinitude. Eu estou falando do comprimento. E aí quando Paulo traz a altura, Calvino e Martin Lloyd Jones vão dizer que agora Paulo estava dizendo sobre a exaltação soberana. A altura apresenta aqui que o amor de Cristo nos concede de sermos co-assentados em lugares celestiais. J. Carson ainda corrobora que diz o seguinte, que esse amor reflete a soberania de Deus em sua ascensão triunfal sobre todos os poderes, porque por isso fala a altura do poder. Então, se eu tenho aqui a largura, eu tenho o comprimento, agora eu tenho a altura, e aí por fim Paulo termina dizendo o que dessa figura geométrica? A profundidade. Então ele diz, compreender com a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. A profundidade significa batos, que significa dimensão vertical interior, o abismo, a humilhação, a depravação, a profundidade máxima do amor de Deus é vista em Cristo que desce e encarna para aguentar você, para aguentar a mim, para poder colher as suas lágrimas, para colher as minhas lágrimas, para tirar da gente toda a vergonha, toda a culpa e todo o medo. Ele vem e vai até o mais profundo abismo. E aonde é o mais profundo abismo, irmãos? Irmãs? É a sua alma. É lá dentro, no meio de tudo. Lá onde você sabe o que é consciente e as coisas que são inconscientes que estão tudo lá. A sua alma. Porque o inferno é um conjunto de almas pecadoras que estão lá sofrendo com a ausência da bondade de Deus. E quando Jesus tira a gente do inferno, ele vai até o inferno, tirar a gente de lá, ele vai até a maior profundidade do nosso coração. Então você entende o amor de Cristo quando você entender a profundidade dos seus pecados. E aquele vértice da cruz que a gente sempre tem ensinado aqui. Quanto mais eu entendo a graça, mais eu entendo a minha desgraça, mais eu maximizo nesse gráfico a cruz de Cristo. Faz sentido? Então, por isso, essa beleza dessa figura geométrica de largura, que significa o quê? Extensão. Quando eu falo de comprimento, eu estou dizendo da infinitude da graça. Quando eu falo de altura, eu estou falando da soberania de Cristo, da sua altura subjugando todos os poderes, e a profundidade, eu estou falando dos nossos pecados, onde Cristo desce. Esse é o amor dele para você. Se você dormir todas as noites com esse amor, sabe o que vai acontecer? Tem um quadro aí que eu quero mostrar para vocês. Olha o que vai acontecer se você dormir com esse amor. E a gente termina aqui. Se você, nesse momento, você chora e você sente a dor. Você diz assim, a vergonha, eu sou indigno de amor. Jeremias 31:3 diz o seguinte, eu te amo com amor eterno. Por isso, com amor pactual, eu te atraí. O mundo diz, eu fiz algo imperdoável. Você é culpado.
Olha, o Evangelho diz, quando você está com esse amor saciador, está consumado, foi pago integralmente. Foi pago. Você não é mais culpado. Para de carregar essa culpa. Você não é imperdoável. Se você sente medo, seria abandonado, Cristo na cruz, ele diz, Elohi, Elohi, lama sabachthani. Deus meu, por que o Senhor me abandona? Para que você jamais pudesse ser abandonado. E aí Jesus diz o seguinte, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Esse é o motivo do seu pranto hoje. Esse é o motivo do seu pranto, a dor que lembra o pecado visceral, mas também a esperança que lembra que um dia não haverá mais dor e não haverá mais lei para ser quebrada, porque Cristo fez uma promessa que Ele colocará no nosso coração as tábuas da lei. Em Apocalipse 21:4 diz que não haverá mais dor e não haverá mais rangeres de dente. Irmãos, queria chamar um grupo de louvor aqui, e esse é o momento que a gente entende que essas lágrimas, elas são poderosas. Por quê? Porque essas lágrimas de Esdras não eram apenas as lágrimas de Esdras. Veja, onde Esdras vai chorar, vocês lembram no começo? Na frente do templo, não é? Onde Jesus chora em Lucas 19:41, na entrada da cidade. Esdras, no capítulo 9, no verso 3, ele rasga as suas vestes. O que acontece com Jesus em Mateus 27:35? As vestes de Jesus são disputadas. Eles arrancam as vestes de Jesus. Esdras, no capítulo 9, no verso 3, ele arranca o cabelo e a barba em desespero sacrificial. Jesus, em João 1:2, ele é flagelado e tem a sua carne rasgada e é coroado com espinhos. João 19. O choro de Esdras era um antítipo do choro de Cristo. Esdras confessa o pecado do povo como seu. Cristo, o que ele faz? Isaías 53:6, 2 Coríntios 5:21. Ele carrega e se torna o próprio pecado do povo. Ele é o sacerdote, ele é o rei, ele é o profeta. Esdras, ele implora a renovação da aliança. Jesus, por meio de suas lágrimas, ele inaugura a nova aliança com seu próprio sangue. Esdras chora. Quebramos a sua aliança, quebramos o seu pacto. Jesus chora, tem uma nova aliança para vocês. É isso que é poderoso, é isso que é incrível. Você está chorando porque foi quebrada a aliança, mas eu quero que vocês agora chorem, porque vocês têm uma nova aliança. Experimentem desse amor saciador e nunca mais vocês dormirão com outros ídolos. E não haverá mais lugar para vergonha, para culpa e para medo. Vamos orar? Clênio.